dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Eu Bem-Sucedida com Regiane Cunha. Se você é a primeira vez que você está chegando aqui, pode já subscrever no canal, clica aqui em subscrever-se, esteja à vontade para dar um gosto, dar um joinha e compartilhar se você achar que assim seja necessário e gostar do conteúdo. Esse canal foi feito para ajudar mulheres que estejam passando por um processo de transformação ou queiram trabalhar um pouquinho com seu autoconhecimento. Então, se você gostar do conteúdo, compartilhe no final e eu agradeço também. Bem, vamos começar então hoje com um tema que é bastante importante. Eu quero fazer uma série falando sobre um dos princípios mais básicos das coisas que eu acredito, que eu trabalho e que eu falo. Tem aqui um cãozinho lindo passando perto de mim, estou num parque hoje, gravando num lugar diferente para vocês, para que também dê uma outra energia para vocês, uma vez que hoje a gente vai falar sobre cavalo de Troia. Da onde que surge, Gi, essa história de cavalo de Troia para você? Eu não sei se você sabe a minha história, mas eu sou atriz há 25 anos, vai fazer 26 já, já digo 25 anos há quase um ano, então vai fazer 26 anos, moro aqui em Portugal, na cidade de Guimarães, mais propriamente, mas comecei a minha carreira artística aí no Brasil, ou seja, no Brasil, não sei aonde você está assistindo esse vídeo, né? No Brasil, e depois vim para Portugal ainda novinha, onde fiz as minhas faculdades de teatro foram tiradas aqui. Bem, mas tirando a questão do teatro em si, o porquê que eu quero dizer cavalo de Troia? A história de Troia sempre me impressionou muito. E depois, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento e me profissionalizei como Master Coach, eu fiz uma junção muito forte entre a área teatral e a área do desenvolvimento humano feminino, do autoconhecimento feminino. E uma delas foi desenvolver a teoria do ciclo do fracasso. Esse ciclo do fracasso, compreendido pela falsa crença, pelo cavalo de Troia e a teoria do copo, fazem com que nós mulheres consigamos destruir os nossos sonhos, minar as chances da gente conseguir sair desse ciclo em que a gente está sempre tendo altos e baixos. Atenção, ter altos e baixos na vida é normal, todas nós temos altos e baixos, mas nós queremos que sejam assim, ou que seja menos, né, baixos do que altos. Mas quando a gente anda à volta e repete as mesmas coisas, a gente entra num ciclo padronizado, onde a gente já sabe exatamente que vai dar ruim. Quer um exemplo disso? Relacionamento. Sabe quando você entra num relacionamento e começa a ver que a pessoa que está do seu lado comete os mesmos erros ou faz as mesmas ações, e você também, do que o relacionamento passado? Você já sabe onde vai dar isso, não sabe? Bom marinheiro sabe sempre em que lugar do mar está. Entende o que eu quero dizer? Bem, então voltando a isso do cavalo de Troia. O cavalo de Troia, então, é uma história da cidade de Troia que foi invadida, né? Estamos a falar da Grécia, que foi invadida eles deram para essa cidade um cavalo muito bonito, muito bem feito de madeira. Eu acho até que vocês conhecem essa história, de madeira, mas dentro desse cavalo tinha lá dentro montes de guerreiros que queriam destruir a cidade de Troia. Eles queriam invadir, porque Troia era conhecido como uma das fortalezas mais fortes, mais difíceis de ser invadida. Então, eles queriam ir lá para tirar a princesa que teria casado, que teria fugido do rei da outra cidade para estar com o rei daquela cidade, o príncipe, no caso, daquela outra cidade. Então, eles foram lá para invadir Troia. E o jeito deles fazerem foi oferecer um presente lindo em sinônimo de paz, um cavalo. E esse cavalo entra então como uma coisa bonita, e eles à noite, enquanto todo o povo de Troia está a dormir com aquele cavalo dentro da muralha, o cavalo abre-se e saem os soldados, e os soldados vencem a batalha, destroem a cidade de Troia. O que quer dizer então isso na nossa vida, Gi? O que isso quer dizer dentro da sua teoria? O que quer dizer é que, estudando os medos, a causa dos medos, estudando através da neurociência, de estudos e pesquisas de psicologia, PNL e do autoconhecimento em si, né, do fórum de coaching, a gente percebe que existe um padrão
que estão dentro dos nossos medos universais. E os nossos medos universais são os medos que nos impedem de tomar algumas decisões, que nos impedem de chegar em alguns lugares. E alguns medos universais são muito fortes, mas eu consegui identificar que nós, mulheres, temos 3 que são muito mais fortes do que os outros e fazem com que a gente tenha muito mais medo. E para sanar esses medos, a gente usa um cavalo de Troia. O que é isso então? O cavalo de Troia nada mais é do que realmente um presente grego. Foram os gregos que deram para os troianos, né? Então, um presente grego, ou seja, algo que faz com que a gente deixe de ver o problema e coloque quase que um tapetinho em cima da sujeira ou em cima do buraco, sabe? Para a gente continuar caminhando como se nada fosse, acreditando que está solucionando, mas é uma cura muito temporária. Exemplo disso. Você tem dificuldade de lidar com a solidão, você tem dificuldade de estar sozinha, você tem dificuldade de se sentir bem no ambiente sozinha e toda vez que você está sozinha, você sem querer acaba se alimentando de forma incorreta ou tendo uma compulsão alimentícia. E aí você começa a assistir mais televisão e vai lá no armário e pega alguma coisa para comer. Naquele momento, aquilo vai preencher temporariamente o seu vazio, mas ele não vai preencher o seu vazio de verdade. Entende? Isso é um cavalo de Troia. Pegar um alimento sem fome para comer é um cavalo de Troia. Você está tentando tapar um buraco que não é a comida que tapa. Entende? Assim, por exemplo, você está com um relacionamento nesse momento prejudicado. Está num relacionamento em que você já desacredita, que você não está feliz mais. E a única forma de você se sentir feliz nesse relacionamento é você, de vez em quando, sair para passear e comprar roupas e joias e perfumes. Isso é um cavalo de Troia, porque você, na verdade, não está comprando roupa porque você precisa. Você está comprando simplesmente para sanar o vazio que você está sentindo dentro do seu relacionamento. Entendeu? Outro exemplo. Você está muito descontente com o seu corpo. E você está tão descontente com o seu corpo que você deixa de ir à praia com a sua família porque você não se sente bem na praia. E daí você vai sempre de roupa para a praia. Você não tem coragem de entrar dentro da água. E você prefere ficar sentada no café enquanto a sua família se diverte. Isso é um cavalo de Troia. Você não está solucionando o seu problema, nem vendo qual é a origem dele, do desconforto que você tem fisicamente. Então, cavalo de Troia é sempre que você tenta enganar o seu cérebro com alguma pequena recompensa. Seria uma pequena recompensa, o que a gente também pode chamar de paliativo. É um paliativo para a resolução daquele conflito. Está com uma crise de ansiedade, está muito nervosa, acelerada, aí não sabe o que fazer para controlar aquela ansiedade. A ação que você despoleta quando essa emoção vem à tona é um cavalo de Troia. Então, há cavalos e cavalos de Troia, claro que há. Há paliativos que são pequenos, mas há paliativos que são muito grandes. E eu queria lembrar que, por exemplo, o cigarro, ninguém começa fumando 20 cigarros por dia. A gente começa fumando 1 cigarro por dia. A malemar, meio cigarro. E depois a gente vai, ao longo do tempo, aumentando a quantidade de cigarros que a gente vai fumando. O que isso quer dizer, então? Que você, ao longo dos anos, vai aumentar o seu cavalo de Troia. Só que tem um problema. Quanto mais você aumenta o seu cavalo de Troia, mais você reforça uma falsa crença da sua incapacidade de resolução do conflito. Lembra que eu disse que é um ciclo? A falsa crença é o que vai ser aumentada, amplificada logo a seguir. Por que, Gi? O que é a falsa crença? É tudo que você acredita que você não pode resolver e que já está determinado. Entende? Aí vão existir várias pessoas que vão defender da sua forma. A minha forma de defesa da falsa crença é exatamente essa. Tudo que você acredita que você não pode resolver e que foi dito e que é certo, que é aquilo o que eu posso fazer? É uma falsa crença. Por exemplo, eu sou gorda mesmo, não tenho o que fazer, vou comer porque já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo, meu amor. Você tentou algumas vezes e você não conseguiu. Não conseguiu por motivos que eu posso te dizer agora de forma bem certa e que eu tenho certeza. Você não conseguiu porque você não identificou a origem da sua gordura para além do seu corpo. E por que da sua gordura para além do seu corpo? Porque muitas das vezes o nosso problema não está no nosso físico, está numa cura que deve ser feita emocionalmente. A maior parte das vezes está no fórum emocional. Se você voltar
na sua infância, se você parar para pensar em quando você era criança, quando você começou a engordar, qual foi a causa? O que fez? Começa a pensar agora, pensa rapidinho. O que fez com que você engordasse? O que fez com que você aumentasse as suas formas? Se você for no momento em que você começou a engordar, você vai descobrir. E eu falo isso com todo carinho, como eu disse para vocês, eu já tive também, já ganhei bastante peso de forma inconsciente. E quando eu fui ver, eu falei, nossa, o que está acontecendo comigo? E aí eu tive que voltar tudo para trás para perceber também. Então eu falo isso com muito carinho, não estou julgando aqui. Volto a dizer que quando uma pessoa se sente bem com o seu corpo, está tudo bem. Se você se sente bem com o seu tamanho, com a sua forma física, com o seu cabelo, com o seu rosto, não deixe que ninguém modifique isso em você. Agora, se você não se sente bem, se você estiver dando um cavalo de Troia para fazer de conta que você se sente bem, se você estiver dizendo para as pessoas, eu estou super bem resolvida com o meu peso, mas você não está, não reforce essa ideia para você. Você está maltratando você, entende? Seja sincera com você. Você não precisa falar para os outros também não, porque eu sei que quando a gente abre as nossas dores, parece que elas aumentam, que as pessoas gostam de criticar e julgar, sabe? Mas não seja você carrasca de você mesmo. Não fica você fingindo contar uma história para você acreditar. E eu falo com o corpo, falo de relacionamento também, falo de profissão também, falo da vida. Muitas vezes a gente está descontente, mas a gente faz de conta que está tudo bem. A gente diz para as pessoas, não, está maravilhosa a minha vida, adoro a minha vida do jeito que está. Mas todos os dias que eu tenho que ir trabalhar, eu fico triste, porque não é o trabalho dos meus sonhos. Todas as vezes que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu penso que, poxa, eu podia estar em outro lugar nesse momento. Se eu tivesse acreditado mais em mim, eu estaria em outro lugar, talvez na profissão que eu quisesse. Sabe, esse momento é o momento em que você mentiu para você tanto que fez com que você se acomodasse nessa situação, que você acreditasse que esse caminho seria o melhor caminho para você. Eu tô rindo porque o cãozinho voltou e ele é tão lindo. Então, querem ver o cãozinho? Vou mostrar para vocês o cãozinho, ó. Ai, meu Deus, ele veio aqui, passou lá atrás, mas não dá para vocês verem, já passou. Então, é importante que você entenda isso, que o que o cavalo de Troia pode fazer na sua vida. Eu falo muito para as minhas alunas, principalmente, sobre as doenças psicossomáticas, porque o cavalo de Troia é uma doença psicossomática. É algo que você não repara do malefício que ele traz para a sua vida, mas ele traz muitos malefícios. Ele só não traz malefício quando você entende que aquilo que você está fazendo é realmente um paliativo e você aceita. Não, olha, eu estou chupando um rubuçado de mentol porque eu não quero fumar. E rubuçado de mentol, por mais que seja um açúcar entrando na minha boca, é muito melhor do que a consequência do tabaco. Entende? Sabe quando você percebe que aquilo você está fazendo de propósito? E daí você tem essa consciência? Mas quando você está agindo de forma inconsciente, vai gerar uma doença psicossomática. A psicossomática, ela começa no fórum psico, por isso psicossomático, né? Ela começa aqui no fórum do nosso cérebro, dos nossos neurotransmissores, que começam a sentir disparos emocionais muito fortes e que a gente não consegue controlar. E passando um tempo a gente já consegue sentir algumas reações no corpo. E essas reações do corpo começam a incomodar mais tempo. Primeiro um dia, depois 2 dias, depois a gente já fica com esse desconforto uma semana. E desse desconforto começa a ser uma dor física persistente e aguda. Essa dor física persistente e aguda pode culminar num coração estressado, gerando uma crise de ansiedade, um AVC, sabe? E daí você vai ter que precisar do quê? Nesse caso, quando você deixou tudo isso acontecer, você vai precisar daí tomar um ansiolítico, algo que baixe ou fazer drasticamente uma mudança hardcore, ou seja, uma mudança drástica que coloque você de novo em equilíbrio com o seu ponto de origem. Algumas pessoas vão preferir o remédio, outras pessoas vão preferir buscar curas alternativas, como meditação, como exercícios de respiração, exercícios que possibilitem com que você queime aquela ansiedade. Né? Eu, por exemplo, eu tenho ansiedade, mas como que eu controlo a minha ansiedade? Todas as pessoas têm ansiedade, mas a ansiedade em níveis estratosféricos e ansiedades normais. Mas como eu controlo a minha ansiedade? Quando eu corro, quando eu saio para correr no parque, ou quando eu faço uma atividade física, é um momento em que o meu cérebro desliga. Eu não consigo desligar tanto na meditação.
a não ser que eu esteja fazendo, até tem aqui um vídeo que vocês podem assistir, a não ser que eu esteja fazendo uma meditação com Ho'oponopono, ou uma meditação com mantra, ou uma meditação que eu tenha um foco só. Se eu tiver um foco, eu trabalho muito bem com hiperfoco, então para mim a meditação com foco funciona. Mas se for uma meditação abstrata, que eu fique aqui, gente, meu cérebro vai pensar em 35 resoluções de conflito de qualquer coisa, mas não vai conseguir meditar. E você tem que entender isso. Então o que você faz? Não adianta você parar para meditar se o seu cérebro for assim. É melhor você achar um outro jeito de defender isso em você, de estar nessa situação, tá? Então, voltando para a falsa crença. Para a falsa crença não, para o cavalo de Troia. Qual é o impacto que o cavalo de Troia pode ter na minha vida, Gi? Severos impactos. E se você está num nível pequeno, ok, tudo bem, mas vai ter uma tendência a aumentar, a crescer o cavalo de Troia, a aumentar os níveis. Por exemplo, aquilo que me satisfazia antes já não me satisfaz mais. Você começou todas as vezes que estava ansiosa comendo um gelado. Agora você já come 2 bolas de gelado. Passado um mês, você, para se sentir sanada, você já está comendo um pote de gelado. E aquilo vai aumentando. Não nessa mesma rapidez que eu disse, vai depender do caso, óbvio, né? Mas o cigarro, a mesma coisa. Você, toda vez que está estressado, você fuma. Não vai diminuir o seu estresse quando você fuma. Parece que sim, mas não. Entenda a causa realmente que está acontecendo. O que vai acontecer é que depois você vai ter um motivo de estresse de novo, vai fumar o segundo cigarro. E assim você vai indo para mais cigarros. E cada vez você vai ter tendência a aumentar e não diminuir. Por isso é tão difícil diminuir. É mais fácil começar e aumentar do que diminuir, né? É esforço para os dois lados. Tudo na nossa vida, ele demonstra que a gente necessita se esforçar. Para você fumar cigarro, você tem que ter um esforço. Você tem que comprar o cigarro, você tem que fazer rotinas, você tem que parar vezes por dia para fumar esse cigarro. Você tem que fazer várias coisas para fumar esse cigarro. Para não fumar, você também tem que fazer um esforço. Tem que parar para não comprar, pensar em como eu faço para não comprar. No momento em que você fumaria, pensar o que você pode fazer para não fumar. Então tudo demanda esforço na nossa vida, tudo. Escolhas boas ou escolhas más. O ladrão precisa se profissionalizar também. Eu costumo muito dizer isso. Um ladrão também precisa se profissionalizar para ser bom roubando. Assim como uma pessoa boa precisa se profissionalizar para trabalhar e receber. Entende? Então, tudo na vida demanda um esforço. Aí basta você entender qual esforço que para você te compensa mais. E aí o cavalo de Troia começa a ser sanado a partir do momento que você identifica o causador, o que faz com que você vá para aquilo. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa, não vou aqui revelar quem era, né? E ela estava dizendo para mim que ela, de fato, nunca tinha pensado no motivo que fazia com que ela comesse. Que ela comesse sempre, porque ultimamente a desculpa dela tem sido: eu já não consigo emagrecer mesmo. Mas em alguma altura essa desculpa não era essa desculpa que ela dava, era um outro cavalo de Troia. Então, qual era a desculpa? Enquanto essa pessoa não identifica em que momento que isso aconteceu, qual foi a causa emocional que levou ela a primeira vez a ir buscar recursos externos para sanar o vazio interno, ela não vai conseguir entender como acabar com isso. Por isso que muitas pessoas tentam fazer dietas. Eu até digo para as minhas seguidoras e para as minhas alunas, não façam dieta com o nome dieta. É já sintoma de que vai fracassar. Quando você fala, estou fazendo dieta, você vai fracassar. Você não tem que fazer dieta, você tem que pensar em comer de uma nova forma, adquirir um novo hábito ou começar a gostar de coisas mais saudáveis, sabe? Quando você pensa dieta, você já pensa, a primeira coisa que eu penso, eu estou de dieta, não posso. A palavra não posso é empoderamento de falsa crença. Ela vai te limitar. Então, pensa no que você pode e não no que você não pode, porque daí você cresce. Olha, gente, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, eu posso aquilo outro. É muito maior do que você pensar no que você não pode, entende? Eu não posso comer nada que tenha farinha. Eu não posso comer farináceos, meu Deus. E agora, bolacha tem farinha, eu adoro bolacha. Eu adoro pão, não posso comer pão. Eu não posso comer arroz.
eu não posso comer não sei o quê, eu não posso comer, sabe? Aí você começa com uma crise, porque é muito não posso. Então tem que mudar a chave, né? E aí quando você percebe o que fez com que você tivesse essa atitude, se você pensa, ok, Gi, eu tenho dificuldades em parar de comer todos os dias. Quando eu chego em casa, eu como muito, todos os dias. Então vamos refazer o seu caminho? Vamos perceber aonde que mora esse abismo que te faz comer? Quando você chega em casa, qual é o seu estado emocional? Ah, eu tô cansada, só isso. Tá cansada e feliz ou tá cansada e triste? Ah, eu tô cansada e triste. Tô cansada e triste, sei lá, tô cansada e densa. Ok, tá cansada e densa. O que faz você ficar cansada e densa? Quando você chega feliz em casa, você também come? Ah, eu como de qualquer jeito. Eu chego em casa, eu como. Então, ok, o que tipo de alimento que você come quando você chega em casa? Ah, eu pego os enlatados, eu pego os fritos, os que tem mais fácil assim para comer, para não ter que dar trabalho. Então, quando você chega cansada, você vai atrás de algo que não te dá trabalho. Ok. E se você tirar essas pequenas coisas que não dão trabalho da sua vista e colocar outras coisas mais saudáveis à sua vista, será que você consegue mudar o hábito? Ah, não sei se vou ter prazer nisso. Ah, então a questão é o prazer. E assim, aos pouquinhos, perguntando e respondendo, que você vai identificando a causa que faz com que você tenha esse cavalo de Troia, essa necessidade de pegar algo, né? E isso serve para traição, se você tem necessidade de estar num relacionamento extraconjugal. Isso serve para filmes pornos, isso serve para gente, para tudo, para tudo. Tudo que você tem necessidade de fazer, que você na verdade não gostaria de estar fazendo, sabe? É uma falsa crença empoderada através de um cavalo de Troia. Tudo, tudo. Né? Se você está numa profissão descontente, mas continua lá, o que te faz estar lá é o seu cavalo de Troia. Ah, é pagar as minhas contas. Não, não é pagar as suas contas. Você tem outros trabalhos que também podem pagar as contas. Ah, Gi, mas eu não sei se eu consigo outro trabalho. Olha a minha idade. Quem te disse que você não consegue? Você se disse isso. Por quê? Né? Então questione-se sempre. Acredite mais em você. Entenda o porquê que você tem tendências a buscar tapar o sol com a peneira. Olha, falei tapar o sol com a peneira, o sol foi embora. Isso deve ser um aviso. Então, o que faz com que você todas as vezes esteja tentando tapar o sol com a peneira? O que faz com que todas as vezes você esteja desistindo? Né? E eu vou gravar um outro conteúdo falando das falsas crenças e o quanto elas são limitantes, né? O quanto elas nos impedem de seguir. Mas esse aqui foi mais para vocês aprenderem a diagnosticar os seus cavalos de Troia. Em 3 passos, como vocês diagnosticam o cavalo de Troia. Questionem a vossa ação nesse momento que vocês não gostam. Por exemplo, eu estou num trabalho que eu não gostaria. Questione essa ação. Por quê? O que me faz estar aqui, nesse trabalho? Pensem em soluções para o que poderia acontecer se eu tomasse uma decisão de sair desse trabalho. Quais são os cenários possíveis? E agora, o que te impede de fazer isso? Essas são as 3 maiores dicas que vocês podem ter em relação às falsas crenças, e isso serve para tudo. Estou num relacionamento nesse momento que eu não gosto, o problema da minha vida está no relacionamento. O que faz com que você esteja nesse relacionamento? O que aconteceria se você decidisse sair desse relacionamento? Questione, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha trazido luz para vocês. Não esqueçam de pensar sobre as coisas que vocês gostariam que mudasse na vida de vocês, mas que vocês não mudam porque vocês têm medo da mudança, tá bem? Um grande beijo e até a próxima.